continuando a nossa série de mensagens sobre a igreja em Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Nós, na semana passada, falamos um pouco sobre o Evangelho, né? Como a igreja se relaciona com o Evangelho, como a igreja se relaciona com o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de um episódio que é bem, no mínimo, difícil na história da igreja. Vou pedir ajuda do Manu aqui. Manu, pega esse negocinho aí, coloca uma aguinha aqui para mim. Isso, a mesinha mesmo. Coloca aqui, por favor. O Manu hoje está me ajudando aqui. Um copinho d'água lá para nós, por favor. Abençoado. Então, nós vamos falar de um episódio bem difícil na história da igreja cristã, que é o episódio de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Coloca aí, Denilson. Denilson veio ajudar a gente hoje. Coitado do Ramon, já não aguentava mais, né? Aí o Denilson vem ajudar a gente na transmissão aí. Então nós vamos falar Ananias e Safira, os erros cometidos na igreja. Os grandes erros que os crentes cometem na igreja. Esse episódio ele é bem difícil, né? No mínimo curioso, digamos assim, porque ele tem uma história muito diferente na igreja cristã. Parece um pouco da igreja vivendo no Antigo Testamento, mas graças a Deus que nós temos esse episódio também para nos ensinar, obrigado Manu, a respeito da palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 em diante, que diz o seguinte, está sendo projetado aí também na sua tela o texto bíblico. Então vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve o também, nós já vamos falar de onde vem esse também, tá bom? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra que foi lida, um episódio difícil para nós, mas que o Senhor nos ensine lições importantes, que sejam, ó Pai, lições que edifiquem a nossa vida e o nosso caminhar contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Muito bem, só para a gente recapitular, para entender o contexto do que estava acontecendo aqui, lá no começo da igreja, a gente viu lá ainda em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, que os discípulos de Cristo, aqueles 120 que já cresceram mais de 3.000 no começo do capítulo 2, eles tiveram uma atitude muito radical.
eles venderam todas as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, não no bolso, tá? Aos pés dos apóstolos. Eles vendiam, então, um tinha um terreno, um tinha uma casa, um tinha um campo, vendia, pegava aquele dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos para a subsistência de toda a comunidade, para que toda a comunidade fosse abençoada e tivesse sustento. Então todos viviam ali uma sociedade igualitária. Obviamente que essa atitude, a gente vê mais para frente, que não foi saudável, por isso que eu digo que é uma atitude radical, não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas só abrindo um parênteses, eu entendo que foi uma atitude extremamente radical da generosidade que a Bíblia nos pede e que nós devemos ser. Então eles vendiam tudo, deixavam aos pés dos apóstolos, mas mais para frente, já nas cartas de Paulo, nós vamos ver que isso não foi saudável, eles passaram fome depois disso. Mas enfim, então, eles entendiam o seguinte: Jesus vai voltar daqui a pouco. A nossa grande causa de vida é o Evangelho, é isso que nós vimos na semana passada. Jesus daqui a pouco está voltando, então para que eu vou ter propriedade? Para que eu vou ter casa? Para que eu vou ter campo? Para que eu vou ter esse tipo de coisa? Eu vou vender tudo e nós vamos morar numa comunidade de fé que se chama igreja e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Então, as pessoas faziam isso. Só que no meio dessa atitude geral da igreja, apareceu um casal, Ananias e Safira. Eles viram todo mundo fazendo isso, falaram assim: nossa, que legal, está todo mundo vendendo seus campos, as suas propriedades, está todo mundo depositando aos pés dos apóstolos, então quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer isso também. Só que aí eles conversaram entre eles e combinaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, nós vamos vender, mas vamos pegar um pouquinho de dinheiro para a gente, porque a gente também está precisando, né? Então vamos dar um exemplo. Digamos que eles tenham vendido por 100 mil a propriedade. E aí falaram assim: olha, 100 mil reais, vamos lá, 100 mil reais eles venderam a propriedade. Aí falou assim: ó, Ananias, ó, Safira, vamos fazer o seguinte, vamos reter 30 mil aí, vamos falar que a gente vendeu por 70, a gente deposita aos pés dos apóstolos, como todo mundo está fazendo, mas a gente pega 30 para nós, a gente está precisando comprar umas roupinhas, estamos precisando trocar de carro, estamos precisando consertar umas coisas aqui na casa, e aí a gente vai agradar a todos lá na igreja, vai seguir aquilo que está sendo feito, mas a gente ainda assim tem uma graninha para a gente. O que você acha? Sensacional, combinado, é tudo, olha que ideia excelente. E aí então Ananias faz isso, pega lá o dinheiro, eu estou fazendo o exemplo dos 70 mil, pega os 70 mil, coloca lá na sacolinha e vai à igreja, lembrando que a igreja ainda não como um templo, não como um lugar, mas ainda como um ajuntamento. Chega lá, fala: ô Pedro, chega mais aqui, simpatia, olha, eu trouxe um dinheiro aqui, ó, vendi o meu campo e trouxe aqui o dinheiro para depositar aos pés dos apóstolos para o bem da nossa comunidade. Quanto que é? Você vendeu por quanto? Ah, vendi por 70 mil. 70 mil, Ananias, é isso mesmo? Foi por quanto que você vendeu mesmo? 70 mil. Lembra aquele meme dos 3 reais, né? O 3 reais, isso, 3 reais. 70 mil, isso, 70 mil. Foi por isso que foi. E aí Pedro falou: ô Ananias, por que você deixou Satanás tomar lugar na tua vida desse jeito? Por que você deixou? Por que você deu brecha, meu irmão? Por que você fez isso? A propriedade não era tua. Quem mandou você vender? Se você vendeu, o dinheiro não estava na tua mão, quem mandou você trazer para a igreja? Agora você chega e mente para todos. Você não está mentindo para mim. Você não está mentindo para o líder da igreja, você não está mentindo para o seu irmão. Você está mentindo para Deus. É para Deus que você está mentindo. E aí, Ananias cai morto. Se fosse nos dias de hoje, a hora que Ananias estava conversando lá com Pedro, já começaria aquela musiquinha lá, e aí a hora que ele caísse, aí ia entrar os do caixão, né? Que agora está na moda, né? Aquele do caixão já dançando. Porque foi isso que aconteceu, eles caíram. Pá. Ia acontecer isso, caiu morto. E aí vieram os homens ali, os moços, e o levaram para ser enterrado. Nisso tudo, Safira está em casa. Olha para lá, olha para cá, olha para o relógio, olha no relógio, fala assim: ué, mas já deu 1 hora que Ananias saiu, até agora nada? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o culto se estendeu mais? Vamos esperar mais um pouco. Espera 1 hora, espera 1h30, espera 2 horas, deu 3 horas. Fala assim: não, já está atrasado, já deu tempo demais. Vou lá, na época
Ele mandou um WhatsApp, o WhatsApp só estava com um risquinho cinza, não passou os 2 risquinhos, nem o risquinho azul. Então, o que será que aconteceu? Não está recebendo mensagem, eu ligo, cai na caixa postal, Ananias, eu vou lá atrás dele. Vou lá, ele estava lá na reunião da igreja, então vamos lá. A hora que ele chega lá, Pedro, ela chega, né? Imagino eu, pescoçando, né? Olhando, onde será que está Ananias aqui? Olhando para lá, olhando para cá. E aí Pedro fala assim, ô Safira, vem cá, me diz uma coisa. Foi por 70 mil que vocês venderam a propriedade? E aí Safira, isso mesmo, Pedro, foi por 70 mil que a gente vendeu a propriedade. E aí Pedro fala, mas por que vocês se juntaram para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês se reuniram, fizeram uma espécie de formação de quadrilha para cometer um grande pecado contra o Senhor? Olha, está chegando agora aqui aqueles que foram sepultar o seu marido e eles vão te levar também. E ela caiu também morta. E Safira cai morta ali naquele exato momento. Esse episódio, meus irmãos, é um episódio difícil. Porque eu entendo que é um episódio que mostra a igreja meio no estilo do Antigo Testamento. Não lembra esse episódio daquele pecado de Acã, lá no livro de Josué? Quando Acã pega os despojos lá de Jericó, não lembra mais ou menos que ele cai lá, depois Israel perde a batalha e vai procurar e chega na casa dele, e aí ele cai morto lá junto com toda a sua família, porque ele cometeu um pecado no meio da comunidade de Israel. Esse episódio é muito parecido com esse, só que peraí, é Novo Testamento, só que peraí, Jesus, amor, graça, como é que funciona tudo isso? Eu queria ver aqueles pastores coach, porque agora está na moda os pastores coach. Eles colocam lá luzinha escura, fundo escuro, aquela luz em cima deles, tecladinho lá no fundo dando umas melodias lá, irmã. E aí eles vão sempre falando, não, você é sensacional, pode ficar do jeito que você é, porque Jesus, Ele te ama. Você, olha, faz Jesus chorar. Você é o ponto fraco de Deus. Eu queria ver esses pregadores pegando textos como esse, por exemplo. Pegando textos como esse. Porque pregar lá da mulher adúltera é fácil. Agora, pregar um texto como esse, por isso que quando a gente tem responsabilidade, eu sempre falo na classe de teologia, eu não sou pregador, eu sou pastor, é diferente, porque o pastor, ele pastoreia através da pregação, e a gente prega expositivamente. O pastor prega expositivamente a palavra, não o que eu quero dizer, mas o que a palavra quer dizer. E chega uma hora que a gente se depara com um texto como esse. Como é que a gente explica isso? Como é que explica para a igreja um episódio em que uma pessoa mente na igreja e cai dura, cai morta, e tantas outras mentiras que aconteceram na igreja ao longo desses 2000 anos e não aconteceu a mesma coisa? Como é que se explica tudo isso? Essa é uma dificuldade dos pregadores e por isso que eu vejo tanto pouca pregação sobre Ananias e Safira. Mas a gente precisa entender do seguinte ponto. Sabe por que isso ocorreu? Porque a igreja ali de Jerusalém, meus irmãos, é a igreja no seu estado puro. A igreja de Jerusalém é a igreja na essência. A igreja de Jerusalém é a igreja absolutamente pura, aquilo que deveria ser toda a igreja. A igreja de Jerusalém é como se fosse só o núcleo, só a parte importante, só aquela parte, sabe, do sonho de valsa, aquele meio que você deixa para comer depois, é só aquela parte importante. Ali é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a igreja no seu estado mais puro de ser igreja. Depois da igreja de Jerusalém, e até na própria igreja de Jerusalém, a gente vai ver mais para frente, começam a aparecer embalagens à igreja, começam a aparecer acessórios. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são acessórios à igreja. Tudo é acessório. Uma placa lá na frente, um templo, tudo isso é acessório. A igreja em si está aqui. Nós somos uma igreja de Cristo, mas nós estamos recheados não, digamos, com uma casca de acessórios, coisas que foram agregando à igreja ao longo dos 2000 anos. Por isso que nós somos a igreja de Cristo, mas aquele núcleo, ele está um pouco atenuado por conta disso. É como se fosse mais ou menos assim. Imagine só
uma ogiva nuclear, uma ogiva de urânio, por exemplo, urânio. Então, se você chegar perto dela, obviamente você vai morrer na hora, porque ela é urânio em estado puro, radioativo, uma coisa super intensa. E o que faz, por exemplo, numa usina nuclear? Coloca aquele urânio lá no fundo, com toda uma capa, com toda uma questão, para que as pessoas não se contaminem, para que as pessoas não recebam aquela radiação. Lógico que essa é uma analogia bem tosca, mas a igreja em Jerusalém é como se fosse a criptonita pura, aquele estado puro do que deveria ser a igreja de Cristo. E nós não somos. Nós não somos. Até por se chamar Igreja Batista Central em Carapicuíba, já mostra que nós temos, depois da igreja, um monte de coisa. Um monte de coisa. E todas as outras igrejas também. Então, na igreja, no estado puro que nós estamos vendo, a glória do Senhor é marcante. A glória do Senhor é total. A glória do Senhor se manifesta instante a instante. Nós também somos testemunhas da glória de Deus, mas não como a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, por ser a igreja no estado puro, recebe a glória de Deus em uma intensidade muito maior do que nós. Só que ao mesmo tempo, que por ser igreja em estado puro e por receber a glória de Deus muito mais intensivamente, essa igreja também, ela simplesmente rejeita o pecado. Ela simplesmente expele o pecado. Ela não consegue ter comunhão com o pecado. Ela não consegue conviver com o pecado. E o pecado é expelido automaticamente, tal qual acontecia lá em Israel naquele momento da história. Por que depois o povo de Israel começou a pecar e tudo mais e não morria gente como morreu aquele episódio de Acã? Porque aquele episódio ainda o povo estava puro, recebendo as bênçãos de Deus, prontos para entrar na terra prometida, vendo o Mar Vermelho se abrir, vendo o Rio Jordão parar, vendo a glória de Deus. E quando vem a glória de Deus no seu estado mais intenso, da mesma forma o pecado é repelido. Então a igreja em Jerusalém, vou repetir, a igreja em Jerusalém é a igreja no seu estado puro, que na mesma intensidade que recebe a glória de Deus, expele o pecado. Infelizmente, aí você pode ver como essa balança pesa. A partir do momento que nós aceitamos e convivemos com o pecado, cada vez menos a glória de Deus, ela se manifesta no nosso meio. Quanto mais a gente tem uma liturgia ou uma casca que envolve a igreja, mais e mais e mais a gente se afasta da glória de Deus. Então, é isso que acontece aqui. Essa é a minha explicação. A igreja na dosagem máxima, potenciômetro lá no fim. Essa é a igreja em Jerusalém. Então, só que hoje nós queremos falar um pouco sobre os erros que todo crente comete dentro da igreja. O crente comete alguns erros dentro da igreja, mas Ananias e Safira mostram que a igreja de Cristo não tolera certos tipos de pecado e que algumas pessoas continuam cometendo ainda assim 2000 anos depois. Os erros de Ananias e Safira, pelo menos 3 grandes erros que eles cometeram, são os mesmos erros que nós cometemos ainda nos dias de hoje. E o primeiro deles, coloca aí, Denilson, por favor. Primeiro dos grandes erros que acontecem. Volta lá, é adoração. Volta, isso. Vamos lá, mais um. Não, pode ir para frente. Para frente. É adoração sem sinceridade. É isso. Adoração sem sinceridade. Esse é o primeiro grande erro que Ananias e Safira cometeu. E esse é o grande erro que nós crentes, até os dias de hoje, também cometemos. Eles entendiam que a igreja podia conviver com uma adoração sem sinceridade. Porque eles estavam olhando o seguinte: todo mundo indo lá, em gratidão a Deus, em louvor, humildemente, reconhecendo que são dependentes de Deus, vendendo a sua propriedade, isso é uma adoração, e depositando aos pés dos apóstolos. Eles viram aquilo e entenderam o seguinte: espera aí, o que precisa na igreja então é levar dinheiro lá nos pés dos apóstolos. É isso que precisa. Para adorar a Deus lá na igreja, tem que pegar dinheiro e depositar aos pés dos apóstolos. É isso que tem que acontecer. Eles imitam o gesto,
mas não têm a mesma motivação. Eles imitam o gesto porque entendem, olha, esse gesto faz as pessoas adorarem a Deus. Então eu vou simplesmente, como se fosse uma marionete, eu vou tentar imitar esse gesto também, eu vou tentar, como uma sombra, fazer a mesma coisa, porque se eles estão adorando a Deus e Deus está os abençoando, e Deus está recebendo a adoração das pessoas que estão vendendo suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos, eu vou fazer a mesma coisa. E é isso que eles fazem, uma adoração mecânica, uma adoração somente no gesto e não no coração. Esse é o grande erro que acontece ainda nos dias de hoje, porque as pessoas olham e falam, o que é adorar a Deus? Nós temos essa discussão há muito tempo. O que é adorar? Adorar é chorar. Então eu vou dar um jeito de chorar. Eu vou pensar de alguma forma, então vamos levar as pessoas a chorarem. Coloca uma música para fazer as pessoas chorarem, porque isso é adoração. Não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode estar adorando a Deus, ali em pezinha, com o bracinho cruzado, mas com o seu espírito conectado a Deus. Então, não simplesmente imitar gestos, e é isso que acontece em muitos crentes nos dias de hoje. Fazem ações e têm atitudes mecanicamente, simplesmente para imitar gestos. Você conhece, por exemplo, pessoas que batem no peito e falam assim, eu li a Bíblia 350 vezes já. Só esse ano, nós estamos em abril, eu já li 55, por exemplo. Ele pega a Bíblia e vai lendo lá 10, 15, 20 capítulos por dia. Se você perguntar o que ele leu, ele não vai saber. Porque ele quer dizer, ele quer mostrar que adora a Deus lendo a Bíblia. Mas essa Bíblia que ele está lendo, está fazendo algum sentido na vida dele? Está mudando de alguma forma? Porque não é simplesmente ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não é o gesto que conta, mas o que você está buscando naquele gesto. Ou aqueles, por exemplo, que frequentam cultos. Então, por exemplo, é um negócio bem curioso isso. Tem crente que não aparece na igreja. Né? Agora, realmente, noves fora desse momento, mas quando estava tudo normal, tem crente que não aparece na igreja, mas daí no dia de ceia aparece. Porque fala assim, não, ceia eu não posso perder. Quer dizer que todos os outros cultos você pode perder. Todos os outros cultos você pode, de alguma forma, fazer alguma outra coisa, você pode seguir para outro caminho, você pode fazer qualquer coisa. Só que chega na ceia e você fala, não, eu preciso ir lá e carimbar o meu cartãozinho lá no dia de ceia, na ceia do Senhor, porque senão eu posso estar com alguma coisa. Meu irmão, isso você só está imitando um gesto. Será que o culto faz tanto sentido para você, a ponto de você passar um mês sem cultuar o Senhor com seus irmãos? Faz sentido o culto na sua vida se você consegue ficar um mês, às vezes 2, às vezes 3, sem aparecer e sem cultuar ao Senhor com a igreja reunida em comunidade? Então, não faz sentido. Não é simplesmente o seu cartão de ponto aqui batido. Não tem nem cartão de ponto aqui, meu irmão. Você não precisa vir para dizer, tá certo que o pastor observa quem vem, quem não vem, mas não precisa ficar preocupado comigo. Você precisa ficar preocupado se você está adorando a Deus em sinceridade, porque uma adoração sem sinceridade não faz sentido. Ou, por exemplo, pessoas que cantam músicas e falam, hoje nós falamos pela manhã sobre música, né? Às vezes a gente ora em música, através da música, e ora coisas que a gente realmente não está nem disposto. Né? Eu falei aquela música lá, né? Te adorarei, não importam as circunstâncias. Você está adorando isso com sinceridade? Essa oração é sincera? Porque Ananias e Safira estavam falando assim, está todo mundo fazendo, eu vou fazer igual. Está todo mundo cantando, eu vou cantar igual. E vai ficar tudo lindo, maravilhoso, porque Deus vai olhar lá de cima, vai me ver com os bracinhos levantados, vai me ver fazendo, e vai falar, está lá o meu filho, olha que bonitinho, está lá, imitando os gestos de todo mundo, que bonitinho. Não. Isso não vai atingir o coração de Deus, como aconteceu aquilo na vida de Ananias e Safira. Então não é simplesmente fazer por fazer. A gente precisa, meu irmão, seguir a nossa vida em adoração com sinceridade, fazer aquilo efetivamente que nos faz conectar a Deus. Eu tenho usado muito essa palavra nesses dias digitais, né? Online, conectar-se a Deus. Então, veja, por exemplo, o episódio que Jesus comentou lá da viúva pobre. Lembra desse episódio? A viúva pobre que levou as moedinhas de cobre, lá 2 moedinhas de cobre, lá no gasofilácio do templo e depositou. E aí Jesus falou assim, essa viúva aqui foi a que deu a maior oferta nesse dia. Porque todos deram daquilo que sobraram.
mas ela deu tudo. Ela adorou de verdade. Não era se era moeda de cobre, moeda de prata ou moeda de ouro. Não era se é muito, se é pouco. Era se era em sinceridade. Então, o erro de Ananias e Safira foi achar que poderiam estar na igreja adorando sem sinceridade. Esse foi o erro que os levaram à morte. Então, meu irmão, faça a adoração a Deus, adore ao Senhor com sinceridade e não como uma prática religiosa. Porque se você está fazendo isso, você está cometendo o mesmo erro que levou Ananias e Safira à morte. Segundo erro que eles cometeram é a busca pelo reconhecimento. Esse foi o segundo grande erro de Ananias e Safira. Eles queriam reconhecimento. No começo da leitura, quando tinha a palavra também, por que eu falei guarda essa palavra? Porque ela ia ser importante. Por que também? Porque se você voltar no final do capítulo 4, estava lá essa prática na igreja. Todo mundo vendendo e depositando aos pés dos apóstolos. Só que chegou um camarada chamado José, natural de Chipre. E aí ele vendeu um campo e depositou aos pés dos apóstolos. E esse camarada, chamado José, que era natural de Chipre, ele foi reconhecido pela igreja como um grande homem de Deus por conta desse ato. Não sei se talvez o dele era um campo muito grande, que rendeu muito dinheiro e que a venda foi muito gorda e ele trouxe, não sei. Mas eu sei que de todas as pessoas que venderam suas propriedades e trouxeram aos pés dos apóstolos, José foi alguém que foi destacado no texto bíblico. As pessoas começaram a olhar para José e olhar e falar assim, olha, esse é um homem de Deus. Deram até um apelido para ele. Deram o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação, ou encorajador, dependendo da forma como você traduzir. Então as pessoas olhavam, olha lá vai o Barnabé, lá vai o encorajador, lá vai o filho da consolação. Ele ganhou esse apelido carinhoso na igreja. Todo mundo olhava para José e falava, aqui está o Barnabé. Eu imagino as mães dizendo assim, olha para os filhos, quando você crescer, meu filho, você tem que ser igual ao Barnabé. Olha, minha filha, quando você for procurar um marido, você tem que procurar um marido como Barnabé. E aí a mulher fala para o marido, por que você não é igual Barnabé? Então, Barnabé se tornou um exemplo na igreja, se tornou reconhecido. As pessoas gostavam de Barnabé, as pessoas admiravam Barnabé, esse homem. E porque na época não tinha música ainda, hein, Ramon? Se tivesse a música, dá o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Ixi, aí ninguém ia segurar o Barnabé. O Barnabé estava na crista da onda. Mas porque ele adorou sinceramente ao Senhor e ele foi reconhecido pela sua humildade e por ser um homem de Deus na igreja. O que acontece? Ananias e Safira também venderam o campo. O que eles estavam imaginando? Puxa vida, eu também quero um tapinha nas costas como esse. Eu queria que as pessoas me admirassem também. Eu queria também que as pessoas olhassem para mim e me dessem um apelido carinhoso. Eu queria também que as pessoas me olhassem como um homem de Deus. Eu queria também que eu fosse admirado pelos mais novos, que os mais velhos chegassem para mim e falassem, olha, eu queria ter um filho como você. Eu também queria ser assim. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Como Barnabé chegou lá? Quando ele vendeu um campo. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu também vou vender um campo. Eu também vou fazer isso. Eu também vou levar aos pés dos apóstolos, porque eu também quero ser conhecido como um apelido carinhoso. Talvez não seja Barnabé, mas qualquer outro que seja o homem de oração, a mulher de oração, o casal 20, qualquer coisa. Mas a gente seja reconhecido na igreja e as pessoas olhem e falem assim, puxa, que bom que está aqui Ananias e Safira. Que bom que eles vieram. Puxa, quando vocês não veem Ananias e Safira, a gente sente falta de vocês. Então eles venderam e fizeram aquilo porque eles queriam reconhecimento, eles queriam tapinha nas costas, eles queriam ser como Barnabé, eles queriam de alguma forma ser queridos. Parece
aqueles artistas ou aqueles jogadores de futebol que quando vai fazer caridade, leva a mídia, leva a reportagem para mostrar eles fazendo. Na verdade, eles não querem fazer caridade, eles querem ser reconhecidos como pessoas boas. Isso aí é media training, isso aí é os marqueteiros que estão por volta deles, falam, faz isso que isso aí vai dar mó ibope para você. Então, é isso que Ananias e Safira estavam fazendo. Só que essa estratégia de Ananias e Safira não fazia sentido na igreja. Porque na igreja de Cristo, nós não devemos fazer as coisas para buscar reconhecimento humano. Nós não devemos fazer as coisas para buscar que as pessoas nos olhem. Jesus mesmo disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, está aí, Denilson, coloca para mim, por favor. Em Mateus capítulo 6, diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Na igreja de Cristo, meu irmão, só vale um reconhecimento, o reconhecimento que vem de Deus. Nenhum outro reconhecimento vale. Se você faz alguma coisa para ser reconhecido, não é a igreja o seu lugar. A igreja não é o ambiente para ser reconhecido pelos homens. Aí você fala, não, pastor, imagina, estou há 300 anos aí, faço um monte de coisa, ministério e tudo mais, eu não quero ser reconhecido. Mas olha bem para a sua vida. A partir do momento que você se desmotiva, porque ninguém reconhece, porque ninguém te dá um tapinha nas costas, no fundo você queria reconhecimento. No fundo você queria ser como Barnabé. No fundo você está igualzinho a Ananias e Safira. Você queria que as pessoas abraçassem você e olhassem e falavam assim, que bom que você é uma pessoa tão maravilhosa, que bom que você trabalha, que bom que você é um grande ministro de Deus. Você está buscando reconhecimento. Então, na igreja de Cristo, o erro que o crente pode cometer é querer reconhecimento humano. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos. O ato de Ananias e Safira era um ato mentiroso para Deus, porque eles não estavam fazendo para o Senhor. Eles não estavam fazendo para adorar a Deus. Eles não estavam fazendo em gratidão ao Senhor. Eles estavam fazendo porque queriam ser reconhecidos, queriam tapinhas nas costas, queriam um apelido carinhoso, queriam ser como Barnabé. E aconteceu o que aconteceu. E, infelizmente, muitos de nós continuam fazendo isso até os dias de hoje. E o terceiro grande erro de Ananias e Safira é não levar a Deus a sério. Esse foi o terceiro grande erro, de não levar, achar que nós podemos brincar com Deus. Achar, meus irmãos, que a igreja de Cristo permite você viver em hipocrisia, você viver buscando motivações erradas. Eles entendiam que a igreja de Cristo, tudo bem, o pastor não vai saber, os irmãos não vão saber que a gente vendeu por 100 mil, a gente só vendeu por 70, ninguém vai saber, por que a gente vai se preocupar? Meu irmão, a igreja de Cristo tem uma pessoa no nosso meio que é o Espírito Santo de Deus, e a ele ninguém pode enganar, ninguém pode esconder as coisas do Espírito Santo do Senhor, que habita em cada coração, que move a igreja de Cristo. E quando a gente está fazendo as coisas em hipocrisia, sem sinceridade, está levando a vida do nosso jeito, meus irmãos, nós estamos fazendo o que Pedro falou, estamos tentando o Espírito do Senhor. E aí você está falando, olha, eu estou brincando com Deus, olha, Deus não vai ver. Quem que você acha que você é? O que você acha que está fazendo que vai se esconder de Deus? Salmo 139, para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, se eu descer no profundo do mar, se eu voar às asas da alvorada, ou se habitar nas extremidades do mar, ainda assim a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Onde quer que estejamos, o Espírito do Senhor nos acompanha. Então, quando a gente vive uma vida na brincadeira, sem temor ao Senhor, fazendo com que isso aqui seja só mais uma coisa na nossa vida, que a gente pode levar com o descompromisso ou com o desleixo que a gente leva qualquer outra coisa da nossa vida, você pode enganar o pastor. Aliás, a coisa mais fácil do mundo é enganar o seu pastor. Você pode enganar os seus irmãos.
mas não tem problema você me enganar. O grande problema que Ananias e Safira não tomaram nota é que eles estavam tentando enganar a Deus, e com Deus ninguém engana. Com Deus ninguém brinca. E é isso que aconteceu. E é isso que acontece nos dias de hoje. A gente acha, meus irmãos, que Deus não está vendo. Aliás, às vezes as pessoas até acham, sabe, que Deus está vendo. Mas acho que Deus vai deixar quieto, sabe? A gente acha que Deus vai falar assim, não, Deus não vai fazer nada. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo em paz. Eu já vi um monte de gente fazendo e não vai pegar nada. É um mundo que ninguém mais tem autoridade. O pai não tem autoridade com o filho, o professor não tem autoridade com o aluno, o policial não tem autoridade com a sociedade, o governante não tem autoridade com a população, ninguém mais tem autoridade. E a gente acha que com Deus é a mesma coisa. Só que com Deus não se brinca. E Deus não mudou. Todo mundo mudou. Todo mundo, hoje em dia, os pais são mais... A gente acha, né? Pelo menos a gente olha assim... os pais de hoje são mais mole do que os de antigamente. É ou não é, irmão Bezerra? Os pais de hoje são mais mole. Os pais de antigamente mais duro. Aí a gente acha que Deus também. Deus fala assim, Deus também. Antigamente Deus era mais severo. Antigamente Deus pegava mais... Agora não. Agora Deus está igual nós. Está tranquilo. E aí as pessoas estão morrendo, não fisicamente, mas morrendo espiritualmente porque elas estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus, achando que Deus você pode levar de qualquer jeito. E na igreja de Cristo, isso não acontece. Você pode aí orbitar nessa casca que é a igreja hoje. Você pode fazer parte de uma denominação, você pode fazer parte de uma igreja local, você pode ter sido até batizado, você pode ser membro, você pode ter ministério, você pode ser qualquer coisa, mas o núcleo da igreja só está aqueles que temem verdadeiramente ao Senhor, e é somente esse núcleo que o Senhor vem buscar um dia. Digite amém. Eu não estou aqui com o chat, mas pode digitar amém. Eu não tinha falado nenhuma vez hoje. Digite amém aí. Amém. Né? Amém. Com Deus não se brinca. Deus é o mesmo. E a casca vai ficar. O templo vai ficar. A placa da igreja vai ficar. As estruturas humanas vão ficar. Mas Cristo vem buscar a sua verdadeira igreja. E aqueles que são da verdadeira igreja de Cristo sabem que com Deus não se brinca. Nós temos temor ao Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, para terminar, um momento crucial da história. Um momento da história em que a igreja se expandiu. A igreja hoje, ela alcança o mundo inteiro. Só que na mesma proporção. Parece que quanto mais a igreja não cresce, parece que ela só se estica. E quando ela se estica, o núcleo dela parece que é o mesmo. E ela vai se fragmentando em cada igreja local. Por isso que cada vez mais a gente sente menos a glória do Senhor manifesta. Cada vez a gente sente menos a presença do Senhor. Cada vez menos a gente vê o Evangelho transformando. Cada vez menos a gente vê a igreja se fortalecendo. Cada vez mais a igreja se enfraquecendo. Por quê? Porque a gente está deixando as cascas, tudo isso envolver a verdadeira igreja de Cristo. Mas a verdadeira igreja de Cristo é santa, é pura, e exige daqueles que querem fazer parte dela o mesmo. Exigem que aqueles que querem fazer parte dela o mesmo. Nós não podemos aceitar a frouxidão moral, ética e de caráter dos dias de hoje dentro da verdadeira igreja de Cristo. A igreja de Cristo não permite isso. E é por isso que Ananias e Safira, meus irmãos, é fundamental para a igreja de hoje. A lição de Ananias e Safira, ela é fundamental, porque ela mostra quem é a verdadeira igreja de Cristo. Então, avalie os erros que você tem cometido como cristão. Será que você tem levado Deus na brincadeira? Será que você tem adorado sem sinceridade? Será que a igreja é um lugar que você está só para buscar reconhecimento? Cuidado, meu irmão, porque se você está dessa forma, você está como Ananias e Safira, talvez fisicamente ainda vivo, talvez dentro da igreja, mas não no núcleo da igreja, simplesmente nessa casca que a envolve. Então hoje é dia de todos nós nos convertermos e entendermos a lição de Ananias e Safira. Ela é vital para os nossos dias. E eu quero terminar fazendo duas perguntas para você. Quero terminar fazendo duas perguntas. A primeira delas, se a Igreja Batista Central em Carapicuíba, a igreja que nós fazemos parte, essa igreja local, fosse exatamente como a igreja em Jerusalém, uma igreja que a glória de Deus se manifesta, em que os aleijados são curados,
os mortos revivem, em que o poder de Deus é manifesto, mas em contrapartida, o pecado é expelido, fulminando as pessoas, em que qualquer pecado dentro da igreja fosse extirpado de uma forma como foi com Ananias e Safira, caindo duro no meio da igreja. Minha primeira pergunta: você teria coragem de fazer parte dessa igreja? Essa é a minha primeira pergunta para você. Você queria fazer parte desta igreja? Você teria condições de participar desta igreja? Se a igreja fosse como a igreja de Jerusalém? E aí eu faço uma segunda pergunta para terminar. Se você falasse assim, não pastor, eu teria coragem. Eu teria coragem de participar desta igreja, sim. A segunda pergunta que eu te faço: você ainda estaria vivo? Você ainda estaria em pé? Ou você já adorou sem sinceridade? Ou você já buscou reconhecimento? Ou você já viveu sem temor a Deus? Porque se você fez isso, você não estaria mais vivo nesta igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e olhe para as nossas vidas e olhe para o nosso caminhar de uma forma que nos alerte. A palavra é dura, a palavra é pesada, mas é uma palavra necessária. Eu tenho comentado com muitos irmãos sobre este momento que estamos vivendo. Nós temos aqui uma igreja, graças a Deus, que é uma bênção. Mas quantas pessoas aproveitaram esse momento de templo fechado para simplesmente sumirem, para simplesmente não aparecerem mais, para simplesmente não fazerem parte? Infelizmente, a igreja de Cristo sempre tem alguns que não fazem parte da verdadeira igreja, do núcleo duro da igreja. E esse é o momento, meus irmãos, que não é para a gente sumir. É um momento para a gente se apegar cada vez mais e mostrarmos ao mundo quem é a verdadeira igreja de Cristo em cada casa. Que a sua casa seja uma filial da igreja de Cristo, que a sua família seja um grupo de adoradores, que a glória do Senhor se manifeste dentro do seu lar e que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.